E o malandro Renato Gaúcho, que já conseguiu enrolar o Flamengo no passado, resolve atacar novamente. E me parece bastante curioso. O Renato dá uma entrevista no final de semana dizendo que tem 2 grandes clubes brasileiros interessados por ele. Num passe de mágica, 2 dias depois aparecem quais são os times: Corinthians e Cruzeiro. Senhoras e senhores, o Renato começou... O Renato é o cara mais inteligente que eu conheci em toda a minha vida. O Renato começou o seu processo de renovação com o Grêmio e vai ser no quiosque do Posto 9 de Ipanema, no Rio de Janeiro. E ficou muito claro que na época ele usou a estratégia da visibilidade do Flamengo para conseguir um contrato ainda maior com o Grêmio. Mas no Corinthians, vamos lá. Hoje qualquer coisa que tu faz no Brasil em Corinthians e Flamengo repercute muito mais. Isso também tem, eu não sei se o Renato não quer isso. Não, eu não sei se ele quer isso. Mas, por exemplo, assim, aquele sonho de seleção brasileira, aquele sonho de seleção brasileira, se é que ainda existe, embora ele já esteja meio que se despedindo nessa última entrevista pro Gabardo, ele abriu uma porta para saída, né, do cargo de técnico. Se ele ainda sonha com seleção, ir pro Corinthians é melhor, porque qualquer coisa que tu faça no Brasil em Corinthians e Flamengo... E ele está pronto para dar o bote novamente e conseguir cifras milionárias, só que dessa vez em cima da raposa. Metade de 1,5 milhão. É que vocês estão projetando, sei lá, 2 milhões pro Renato. Não. Isso ganha Abel Ferreira, gente. Quem tá projetando isso ganha o Tite no Flamengo. Fala, nação rubro-negra! Sejam todos muito bem-vindos, galera. Nesse vídeo vamos acompanhar o malandro Renato Gaúcho, o praieiro Renato Gaúcho atacando novamente, só que dessa vez pra cima ali do Cruzeiro, galera, exatamente, tá? Você vai entender direitinho, né, aqui nesse vídeo, né? O Cruzeiro que supostamente estaria interessado no técnico Renato Gaúcho pro ano que vem, e ele, né, acabou falando sobre isso, deixando vazar na imprensa, e agora está super valorizado de novo, né? Já vimos esse filme no passado recente com o Flamengo, ao qual ele conseguiu ali um baita contrato com o Grêmio. Beleza? O vídeo tá bem legal, tenho certeza que você vai gostar bastante, assista ele até o final e no final eu vou dar um pitaco sobre esse assunto, beleza? Vou deixar aqui os créditos pro canal Debate Raiz, vou pedir a você que ainda não é inscrito para se inscrever no canal, ativar a notificação do sino e deixar o seu like, beleza? Agora vamos acompanhar o que os caras falaram, né, sobre o malandro Renato Gaúcho atacando novamente. Roda aí, produção! Ele disse que o Renato não é treinador. Então, quando tu diz, por que o Renato desperta o interesse? Porque o Renato desperta, inclusive, para muitos, e acho que a maioria de nós concorda, ele era para estar no lugar do Dorival Júnior na seleção brasileira. Ninguém discorda que ele é um bom técnico. Só que no Grêmio, até por todo o processo que ele tem ali de ser meio... Lá o Pedrinho é o dono da SAF, aqui o Renato, ele funciona como se fosse o dono do Grêmio. Só que, por exemplo, tu acha que o Renato ia correr o risco de daqui tanto tempo, perde 2 jogos seguidos e a Gaviões da Fiel invade lá pra ameaçar até ele? O Renato é inteligente, a grande vantagem de treinar um Cruzeiro é que tu vai ter uma grana boa pra investir, coisa que não tem no Corinthians, que tá devendo bastante, embora tenha poder de investimento por ser o Corinthians e os caras se endividam lá. Mas assim, é a questão de tu ter um elenco mais formado e ter possibilidades melhores. Mas no Corinthians, vamos lá, hoje qualquer coisa que tu faz no Brasil em Corinthians e Flamengo repercute muito mais. Isso também tem, eu não sei se o Renato não quer isso. Não, eu não sei se ele quer isso. Mas, por exemplo, assim, aquele sonho de seleção brasileira, aquele sonho de seleção brasileira, se é que ainda existe, embora ele já esteja meio que se despedindo nessa última entrevista pro Gabardo, ele abriu uma porta para saída, né, do cargo de técnico. Se ele ainda sonha com seleção, ir pro Corinthians é melhor, porque qualquer coisa que tu faça no Brasil em Corinthians e Flamengo... Qualquer coisa pro bem ou pro mal, né? Não, tá, mas aí o Renato tem que confiar no taco dele. Tu deve estar contando uma piada, porque o Baldasso tá rindo. Vamos lá, Baldasso. Não é. Eu me impressiono o quanto vocês são ingênuos. Mas, meu Deus do céu, gente. Todo mundo sabe que o Renato não será demitido pelo Grêmio, correto? Vamos lá. As inserções... O Meneghetti fala muito bem quando diz que na carteira de trabalho do Renato está escrito técnico do Grêmio. As inserções que o Renato teve fora Grêmio nos últimos anos, pega o Flamengo, era o sonho dele treinar o Flamengo. Ele foi pro Flamengo, ele sofreu
uma pressão incrível o tempo todo, mesmo sendo finalista de Libertadores da América. Ele não tinha o respaldo no Flamengo. Ele consegue aqui. O Grêmio para ele é um mundo paralelo. Nada é mais confortável no mundo do Renato do que treinar o Grêmio. E me parece bastante curioso. O Renato dá uma entrevista no final de semana dizendo que tem 2 grandes clubes brasileiros interessados por ele. Num passe de mágica, 2 dias depois aparecem quais são os times: Corinthians e Cruzeiro. Senhoras e senhores, o Renato começou... O Renato é o cara mais inteligente que eu conheci em toda a minha vida. O Renato começou o seu processo de renovação com o Grêmio e vai ser no quiosque do posto 9 de Ipanema, no Rio de Janeiro. Ele vai sentar com a direção e vai dizer: olha, eu tenho proposta de 2 grandes clubes brasileiros, eu quero tratar com vocês de renovação, esses 1.500 tem que virar 1.800, aqui a lista dos jogadores que eu quero que contratem. Renato não dá ponto sem nó, gente. O Renato vai ir pro Corinthians, pegar a pressão da torcida do Corinthians, mas esqueçam isso. O Renato será o técnico do Grêmio na próxima temporada. Baldasso, eu acho que as coisas não são excludentes. Quando vazou em GZH a informação das 2 propostas, eu mesmo fiz um vídeo que vai nessa tua linha aí, dizendo que o Renato estava começando um processo de autopromoção, deixando vazar. E ele chegou a dizer pro Gabardo e para o Marcos Souza, né, na entrevista, assim: não, mas não é hora de falar nisso. Mas foi ele que revelou. Ele deve ter sido perguntado, eu não vi a íntegra da entrevista. E o teu futuro? Não é hora de falar nisso, encerra assim não. Ele diz: 2 grandes clubes, um para esse ano, o outro pro ano que vem. Se não é hora de falar nisso, não é hora de falar nisso. Então eu concordo que tem um processo de autopromoção. Mas eu também vejo, Baldassi, tu falou isso alguns dias aqui no programa, um processo de desgaste do próprio Renato. De estar enfadonho, de estar assim, sabe? Olha, tá cansado, tá desgastado, tá meio sem paciência, tá meio sem tolerância. E eu acho que não é só conosco, da imprensa. Eu acho que é com o todo. É com a vaia da torcida, é com a pipoca que o torcedor lá em Caxias joga quando o time dele cede um jogo pro Palmeiras com uma vantagem de 2 gols. Esse tipo de coisa acho que tá irritando, incomodando o Renato. Eu acho que ela tá de saco cheio, sabe? E aí uma proposta dessas, num grande clube, como muito bem colocou o Diogo Rossi, com grana, com o Alexandre Matos, com o Pelaipe, que eu não sei se ele tem relação, mas imagino que tem uma boa relação. Muita, né? Não tem muita relação. Mas passa a ter. Isso aí pode ser superado. Eu acho que pode ser um desafio pra ele assim: cara, vou topar, vou sair agora do Grêmio. E o Renato sabe que volta pro Grêmio. Em alguns momentos, em alguns meses, em 1 ou 2 anos, estaria de volta. Tem 2 detalhes no vídeo do Chico Garcia que eu acho que vale pontuar a partir disso que tu estás trazendo pra gente aqui, Meneghetti. A primeira coisa é a palavra sedução. O Chico usa essa palavra. O Renato foi seduzido na conversa pelo que foi apresentado pra ele de dinheiro. Então assim, olha o que a gente tem aqui. E não é só dinheiro na conta dele, é pra contratar também. Isso, não é dinheiro pro Renato. Já tem um super time lá. É dinheiro pro time. É tipo assim, cara, nós temos que contratar o Meneghetti. Azar, vambora, vamos contratar. Tem grana, entendeu? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que me chamou muito a atenção é que há uma divergência, na informação que o Chico traz, entre o que o Grêmio entende sobre o futuro do Renato e o que o Renato entende sobre o seu futuro no Grêmio. Enquanto o presidente Guerra, na informação que o Chico traz e que a gente tinha também, quer o Renato e entende que o ciclo não acabou, que as coisas são momentâneas, o Renato tem um entendimento, conversando com pessoas em paralelo, que, cara, acabou. Possivelmente já não tem mais aquela relação para continuar, que as coisas já não são mais como em outras oportunidades. Acabou por causa do Cruzeiro. E tudo mais. Aí que tá, eu não tenho essa certeza. Eu tenho. Bagé. Acabou por quê? Eu tenho. Acabou por causa da proposta do Cruzeiro. Eu discordo do pensamento do Baldasso, sabe por quê? Então, só desculpa, Bagézinho. Vocês estão... Acabou o Renato? É porque o programa tá indo numa linha de que acabou o Renato. Não, a gente tá acabou. A gente tá debatendo. Não, estamos debatendo que o fim é uma realidade. Não, é que quando tu fala assim, acabou... Não, é que assim... só pra pegar lá o fio da meada. O Baldasso fala assim, não, vai sentar lá no posto, sei lá o que, de Ipanema e tal, e vai debater. Renato, o Baldasso, o Renato não tem como tirar mais aumento do Grêmio pelo que o Renato fez esse ano e pelas condições que a todo momento o próprio presidente Alberto Guerra, embora ele fale muito pouco, a informação que a gente tem é de uma situação... O Grêmio tá comemorando agora que no último trimestre teve um superávit de 5 milhões. Só que, na verdade, ele diminui um déficit que era de 49, que cai para 44 no ano.
Não tem como tu imagina, na linha do Baldasso, vai sentar lá e o Renato vai pular de 1,5 milhão para 1,6 milhão, não tem. Por isso que eu acho que os astros se unificaram, eles se encontraram. O presidente Guerra, eu não tenho essa certeza do Diogo que o presidente Guerra é tão convicto. Eu acho que tem uma diferença do que ele fala para outras coisas que ele faz. Metade do 1,5 milhão. É que vocês estão projetando, sei lá, 2 milhões pro Renato. Não. Isso ganha o Abel Ferreira, gente. Quem tá projetando isso ganha o Tite no Flamengo. Quem O tá Abel- projetando Não é tem tu. O Abel não ganha Eu nenhum momento falei de falta de dinheiro do Cruzeiro. Mas tu Eu tô afirmou dizendo que não o vai Renato pagar. Não vale isso. Tá, mas Com Baldasso- esse valor, tu contrata um técnico Mas muito mais Baldasso capacitado não que o é. Renato, que só dá Baldasso, resultado no esse é o é Grêmio. que tu não entendeu. A discussão aqui não é dinheiro. O Cruzeiro sabe quanto o Renato vale, quanto ganha. O Renato não trocaria, por mais que hoje o Renato seja criticado por parte da torcida que antes não o criticava, o Renato tem total domínio, ele faz o que ele quiser no Grêmio ali. O Renato decidiu, por exemplo, que o Diego Costa tinha que jogar no momento que o departamento médico não tinha liberado. O Renato faz o que ele quiser, só que, neste momento, ele já ouviu do outro lado. Acho que o Baldasso não entendeu. Baldasso, não é mais um interesse. O Renato está negociando com o Cruzeiro. O Cruzeiro já sabe o que o Renato quer para 2025. O dono da SAF do Cruzeiro vai pagar mais sim. Eu não entendi É que qual pra é o mim, só tem pra mim uma a questão... frase- Ô galera, vale muito lembrar, o Baldasso tá muito aí respaldado, na minha opinião é o que tá mais coerente aí nas paradas. Por quê, galera? Foi exatamente aquele mesmo filme que o Flamengo viveu com o Renato Gaúcho, lembra naquela primeira vez que o Flamengo tentou contratar o Renato Gaúcho? Cara, abriu-se negociações, conversas estavam rolando, teve proposta, teve tempo de contrato, teve tudo. E aí o Renato Gaúcho pediu tempo pra pensar, e o que aconteceu? Ele renovou com o Grêmio, ele chegou lá, mostrou a proposta do Flamengo que era muito boa pro Grêmio, e ele conseguiu ali romper, né, e ganhar salários milionários com o time do Grêmio, mostrando a proposta do Flamengo. Galera, o Renato tá fazendo exatamente a mesma coisa, né? A mesma coisa. Né? Então assim, cara, raposa velha, meu parceiro, e os caras estão caindo nessa, né? Bom, eu acho que eles querem mais é se livrar do Renato, porque o Bagé é gremista, né? Então tá louco mesmo pra se livrar do Renato, que não tá entregando, venhamos e convenhamos, resultado, né, nos últimos tempos, e quer mais é que ele se livrar dele mesmo. Mas que o Renato está preparando o bote na raposa, como fez com o Flamengo, isso está, galera. Todos nós aqui sabemos que o Renato é muito malandro, esse daí realmente, por isso que o apelido dele é o boleiro do futebol. Beleza, meus amigos? Mas o que você pensa sobre isso? Coloca aqui nos comentários a sua opinião, beleza? Vou deixar aqui os créditos pro canal Debate Raiz, vou pedir a você que ainda não é inscrito para se inscrever no canal, ativar a notificação no sino e deixar o seu like, que ajuda demais aí o crescimento do nosso trabalho. Daqui a pouco eu trago mais novidades aqui pra vocês, hein? Aproveita e clica aqui no canal, clica aí na fotinha do canal, aí você vai entrar no canal, clique em vídeos, dá uma conferida nos vídeos que nós já publicamos aqui recentemente. Você vai gostar, tenho certeza. Isso aqui, ó, isso aqui é a nossa paixão, isso aqui é o nosso amor. Fui, nação!